Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, a nona. Estava sentado, sendo levado, melhor dizendo, um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Cristo, levante e ande. Pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrar com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Quem pode, diga amém por esta palavra. Meus amados, estamos diante de um texto, eu acredito, muito conhecido de toda a igreja. Texto este que fala-nos a respeito da cura de um coxo no templo em Jerusalém. É interessante observar nesse texto a perspectiva do qual Deus, ele usa estes dois homens chamados Pedro e João. E quando eu afirmo isto, eu falo no que diz respeito logo após a experiência destes, logo após a experiência do Pentecostes. A Bíblia diz que logo após a experiência do Pentecostes, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles quase 120 que estavam reunidos no cenáculo. E a Bíblia diz que eles passaram por essa experiência de serem revestidos de poder. E logo após a experiência do Pentecostes, a Bíblia diz que eles saíram a anunciar o Evangelho. Eles saíram a pregar o Evangelho. E eles saíram com tanta ousadia, com tanta unção, com tanta graça, com tanta alegria, depois da experiência do Pentecostes, que a Bíblia diz que só numa pregação de Pedro, que ele ministrou, com tanta graça, com tanta ousadia, falando sobre o Cristo que havia morrido e agora este ressuscitado. Esta foi a pregação de Pedro, não foi outra. Pedro pregava sobre o Evangelho, sobre o Cristo que havia morrido e agora ressuscitado. E a Bíblia diz que só numa pregação, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, se renderam ao Evangelho. Depois a Bíblia vai dizer que logo após, com esta mesma ousadia, com esta mesma graça, com esse mesmo poder, com essa mesma unção, a Bíblia diz que depois Pedro pregou outra mensagem. E essa mensagem que Pedro pregou foi mais intensa. E a Bíblia diz que quase 5.000 almas
se converteram ao Evangelho. Isso causou tanto incômodo que a Bíblia diz que os saduceus, os homens do Sinédrio, não compreendiam o que estava acontecendo. E eles mesmos disseram: com que autoridade, com que ousadia esses homens fazem isto? Por quê? Porque no Sinédrio eles não tinham esse costume de ver esse tipo de sermão, de pregação acontecerem com tanta graça, com tanta ousadia e milagres que aconteciam nas ministrações. É tanto que os mestres do Sinédrio diziam: esses homens iletrados e incultos, está escrito. Eles denominaram Pedro e João e os demais discípulos como iletrados e incultos, porque eles não imaginariam que homens como eles, simples, mas que não dominavam a filosofia, a letra, como eles eram catedráticos, tomado pela oratória, e Pedro e João pregando só sobre Cristo, sobre o Evangelho. Só isso, mas é só pregar o Evangelho. Pregar sobre o Evangelho, pregar sobre Cristo, este ressuscitado. Acontecia muitas conversões a despeito da pregação do Evangelho. Eles diziam: a gente prega tanto conhecimento, a gente prega tanta filosofia, tanta coisa, a nossa oratória é invejável, mas vem esses dois homens incultos e iletrados e pregam um tal de Jesus que morreu e ressuscitou, e a gente vê tantos sinais acontecendo. Porque o que importa é ter a graça de Deus. Se tiver a graça, se tiver a unção, se tiver a experiência com o Espírito Santo, é claro que o conhecimento vale muito. E eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância, longe de mim. Mas o mais importante do que a letra, mais importante do que o conhecimento, é ter a unção de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus, ele crescia primeiro na graça e no conhecimento. Jesus tinha essas duas características muito importantes do seu ministério. Então, por que eu introduzo nesse momento a minha fala? Porque no capítulo 3, Pedro deixa de discursar apenas, de falar apenas, de anunciar apenas, para começar a vivenciar no seu ministério sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Porque o Evangelho também é isso. Ele vem acompanhado de sinais. Jesus disse aos discípulos antes de assunto ao céu: se vocês crerem, vocês farão o que, irmãos? Sinais, prodígios e maravilhas maiores do que eu já fiz. Então, se vocês acreditarem, se vocês tomarem posse, vocês vão vivenciar coisas maiores daquilo que eu realizei. Então, isso foi uma promessa de Deus, do Cristo de Deus dado à igreja. Então, Pedro passa, e João e os discípulos passam de vivenciar apenas o discurso, a pregação, para vivenciar agora sinais, prodígios e maravilhas. Que o Evangelho também é isso, ele vem acompanhado de maravilhas. Então, a pregação do Evangelho traz um sentimento de empatia, mas também de comunhão. Não era a pregação de Pedro, não era o discurso de Pedro, mas quem Pedro estava pregando. Não era apenas um discurso meramente, mas era quem Pedro estava anunciando, que fazia toda a diferença, toda a transformação. O pregador, escute, o pregador é apenas um canal de Deus. Nós somos apenas uma instrumentalidade de Deus.
para levar o evangelho, para anunciar o evangelho. Mas quem faz a obra, quem faz o milagre, quem realiza os sinais, prodígios e maravilhas, é o Cristo de Deus que está em nós. Se Ele não estiver em nós, a gente pode discursar, falar, você pode ter uma oratória bonita, você pode discursar muito bem, você pode ter uma desenvoltura diante da massa, do público, mas não vai passar de discurso. Glória a Jesus. Mas se você tiver o Cristo de Deus na sua vida, o Espírito Santo, você fala e Deus vai fazendo milagre no meio do povo. Quem recebe isso, diga amém, meus irmãos. Então é importante dizer que Pedro e João são dois líderes importantes da igreja primitiva. Eles tiveram papéis relevantes no seu tempo. Se você pegar a história, se você pegar os escritos, a literatura, você vai perceber que esses dois homens foram líderes importantes do seu tempo. Eles tiveram papéis fundamentais na igreja, na formação da igreja primitiva. Mas, apesar da sua importância, apesar do seu papel importante na igreja, há algo aqui que me chama muito a atenção. Veja, se você observar no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Pedro e João estavam se dirigindo para onde, irmãos? Para o templo. Fazer o que, irmãos? Orar. E o período que o texto diz que eles sobem para orar é a hora nona, é a parte da tarde. Segundo algumas fontes paralelas à Bíblia aqui, para os judeus, a hora nona era a parte da oração sacrificial. Era a parte da oração do sacrifício. Agora, olhe para mim, por favor, porque tem algo que eu preciso passar para vocês. Eu disse para vocês que Pedro e João foram líderes importantes da igreja. Eles tiveram papéis fundamentais na formação da igreja. Eles eram requisitados importantes. Eles tiveram papéis importantes. Pedro pregou 3.000 almas. Pedro pregou 5.000 almas. As pessoas viram e viam nesses homens de autoridade de graça. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que eles se dirigiam ao templo para orar. Então, pastor Tiago, o que é que nós encontramos aqui nesse texto? É que mesmo eles sabendo que eram importantes, mesmo sabendo que eram líderes em papéis fundamentais na igreja, mas eles entendiam que não poderiam deixar de orar. Eles tinham importância, eles eram respeitados, mas eles entendiam que tinham que subir no templo para orar. Meus irmãos, a gente não pode deixar com que os nossos títulos e a nossa importância na obra e no reino de Deus tire a consciência de que nós precisamos continuar orando. Glória a Jesus. Ele disse: nós temos que subir para oração. Então Pedro e João nos ensinam que eles não podiam deixar de orar. Eles eram usados por Deus, mas eles precisavam continuar orando ao Senhor. Outra coisa importante é a hora da oração, que eu acabei de dizer para os irmãos. Hora nona, 3 horas da tarde. Fala da oração do sacrifício. Olhe para mim, por favor. Irmãos, orar não é fácil. Ou é? Orar não é fácil. Irmãos, a oração fala de sacrifício, irmãos. Pode prestar atenção. Quando você coloca no seu coração e coloca aquele momento da oração, sempre vai se levantar alguma coisa, irmãos. Por mais que você tenha um momento de oração, a sala de oração, o lugar de oração, mas sempre vai se levantar alguma coisa para te tirar daquele período de oração. Porque orar não é fácil. Orar fala de sacrifício. Então vamos lá. O que seria oração? Num baião de 2 assim, bem que todos nós conhecemos, do feijão com arroz. O que é oração? Oração é falar com
está fraco. Oração é falar com Deus. O que é oração? Oração é você conversar com Deus. É ter um diálogo com Deus. E Deus, todas as vezes que você ora, você está em comunhão com Ele. Você está conversando com Ele. Você está dialogando com Deus. E quando você não ora, você não conversa com Deus. Quando você não ora, você não conversa com Ele. Quando você não ora, você não fala com Deus. Toda vez que você vai para a oração, você está criando um momento de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Olha o que Jesus disse para os discípulos: quando vocês quiserem orar, não façam igual os fariseus, que vai para o meio da praça, escolhe as melhores esquinas, os melhores horários de pico, onde as pessoas estão transitando. Para quê? Para ficar nas esquinas, clamando, orando, para dizer que é santo, para dizer que é homem de oração. Jesus disse não, discípulos, e aí? O que é que a gente faz? Jesus disse, quando vocês quiserem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai em secreto, e o Pai que está em secreto, Ele vai te responder. Falar, oração fala de intimidade, fala de conhecer. E você só conhece alguém quando você passa a conversar com esta pessoa. Eu nunca vi você conhecer alguém sem antes você iniciar uma conversa, uma oração. Então observe, oração fala de conversa, fala de diálogo, fala de falar com Deus, está falando de intimidade. E é na oração que você recebe instrução de Deus, é na oração que você recebe direcionamento de Deus, é na oração que Deus vai te esclarecendo as coisas, é na oração, oh glória a Jesus, que você fala coisas que alguém não pode ouvir, e Deus fala coisas que pessoas não podem escutar para você. Oh glória! Só na oração, só na sala, só no quarto que fala de intimidade, que Deus fala coisas que pessoas não podem ouvir, e que você fica à vontade para falar coisas que as pessoas também não podem escutar. É na oração. E se você quiser receber revelações de Deus, é só você orar ao Pai. A Bíblia diz que Jesus, tudo que Jesus ia fazer, primeiro ele fazia o que, irmãos? Ia orar ao Pai. Meus irmãos, a Bíblia diz que um certo dia Jesus convidou os discípulos para ir no monte para orar. E quando ele disse, vamos no monte para orar. Qual é o monte? Monte Getsemane. Fala-me Deus, a gente só vai descer no outro dia, vigília. Aí Jesus disse, é vigília mesmo, vamos subir. Quando Jesus chega lá, ele deixa uma certa quantidade de discípulos e vai com 3 à parte. A Bíblia diz que Jesus chama quem, irmãos? Pedro, Tiago e João, à parte para orar com ele. E quando ele se reserva mais ainda, a Bíblia diz que Jesus ainda parte para mais uma reserva, e ele vai para mais dentro e vai orar ao Pai. E quando ele começa a orar ao Pai, que volta, meu Deus do céu, ele encontra os discípulos, o que, irmãos? Dormindo. Aí Jesus disse assim, será impossível? Claro que não foi dessa forma, que está escrito lá no livro de Tiago Bernardo, capítulo 1, versículo 2. Será impossível que vocês não podem velar pelo menos o que, irmãos? 1 hora comigo de oração. Glória a Jesus. Jesus estava se preparando para o que ele iria atravessar. E ele só podia suportar o que ele suportou se ele estivesse na oração. Eu venho nesta tarde aqui liberar uma palavra para alguém que trouxe boca para dar glória e mão para receber.
que você só está suportando o que você está suportando. Não é pela tua força, não é pelas tuas habilidades, não é pela tua forma, pela tua performance, mas Deus está dizendo: você só está suportando o que você está suportando, porque você vem de uma jornada de oração. E vai ser neste sacrifício que Deus vai se revelar para você na oração. Quem recebe esta palavra faz alguma coisa. Então continue olhando para mim. Então a Bíblia diz que Pedro e João, eles se dirigiam ao templo para a oração. Eram homens importantes, eram líderes importantes que tinham um papel importante na igreja, mas ele nos ensina que mesmo assim eles não poderiam deixar de viver uma vida de oração. Mas olhe também outra coisa no texto. A Bíblia diz que estava sendo levado um coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam por ali. Irmãos, aquele ambiente se tornou um ambiente totalmente controverso. Por quê? Porque o templo era um ambiente de adoração. Aquele templo, aquele ambiente era o lugar onde as pessoas subiam para o sacrifício, para a oração. E por que se tornou um ambiente controverso? Porque a partir daquele momento se tornou um ambiente de mendigância, aonde um coxo era levado. O texto diz que ele não foi, o texto diz que ele era levado, era conduzido. Ele não foi por conta própria. Eram pessoas que levavam e carregavam e deixavam ele na porta. Presta atenção, por favor. Havia uma cultura naquela época que as pessoas que tinham defeito no corpo, elas dependiam de uma só coisa, e era denominado como uma profissão naquela época, que era pedir esmola. Por exemplo, cego, você vai ver sempre cego pedindo esmola, paralíticos, coxos, porque para eles só sobravam pedir esmola para sobreviver. Interessante que o coxo ficava todos os dias à porta do templo a pedir esmola para a sua sobrevivência. E ele chegava, e o texto diz que ele era ajudado por pessoas. E eles chegavam antes dos adoradores. Ele era colocado antes dos adoradores chegar. Veja que coisa extraordinária nós enxergamos no texto. O tempo foi passando e ele não foi entendendo que aquilo ali virou um costume com o ambiente, virou um costume para a sua vida, pedir esmola, que as pessoas contribuíam para com ele. Era um processo diário, as pessoas passavam e lhe davam esmola. E aquele ambiente virou um ambiente de esmola, porque todos os dias alguém levava e colocava ele na porta do templo. Interessante, meus irmãos, olha que extraordinário no texto. É interessante que todos os dias alguém levava, e as pessoas acabaram fazendo ele se acostumar com um ambiente de mendigância. Ele estava à beira da porta do templo, a um pulo para ser transformado, a um pulo para mudar de vida, a um pulo para que Deus pudesse fazer um milagre por intermédio da vida de alguém. Mas como é que alguém acorda todo dia, não para jogar ele para dentro do templo, mas para colocar ele na porta do templo? Talvez alguém dizia: você é deficiente e você não pode entrar segundo a cultura. Mas porque alguém acostumou ele a viver naquele ambiente, num ambiente de esmola, num ambiente, meus irmãos, de mendigância. É assim, tem pessoas assim, eles são capazes de colocar na porta do templo, mas não são capazes
de te colocar lá dentro. Meu Deus do céu. Tem pessoas que te acostumam a viver neste ambiente de mendigância. Eles não te dão uma ajuda para você mudar de realidade. E o evangelho não é um evangelho que te faz viver o tempo todo no tempo de miséria, de desgraça. Não. O evangelho que conhecemos é o evangelho que faz a gente deixar Deus nos usar para mudar a realidade de alguém. Meu Deus do céu. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida. Tem gente assim, melhor do que eu não, ou pior, ou igual, nem igual, ou pior do que eu, ou lá embaixo. Não pode ser melhor do que eu. Tem gente que coloca até na porta: aqui é o ambiente que você vai ficar, aqui é o ambiente que você tem que se acostumar. Ele estava à beira do milagre, mas não tinha ninguém que o ajudasse a receber o milagre. Mas nesta tarde eu vim aqui cheio do Espírito Santo para liberar uma palavra sobre a tua vida, mulher, sobre a tua vida, homem. Deus não te levantou, Deus não fez você passar pela experiência do evangelho e do Pentecoste para ver o outro caído no chão. Eu vim cheio de Deus nesta tarde para liberar a palavra para a tua vida. Te prepara, esse vai ser o tempo que Deus vai te levantar para te usar com muita graça e muita unção para levantar quem está caído. Dá para você olhar para um crente mais pentecostal que está perto de você aí? Tem alguém pentecostal aí ou não? Se não tiver, olha para mim que eu sou pentecostal até com certificado de garantia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: te prepara, minha santa. Olha, te prepara, meu santo. Deus está te levantando para um tempo de extraordinário de Deus. Fala para ela: Deus está te levantando para te usar, para pregar o evangelho. E este evangelho não é para acostumar pessoas a ficar na mendigância, mas é para mudar a realidade de quem se encontrou com o Cristo de Deus. Levante a sua mão e dê algum glória para Ele. Deixa eu contar um testemunho aqui rápido. Na igreja que eu estava pastor, que eu não sou o pastor da igreja, eu estou pastor da igreja. Na igreja que eu estava anteriormente, todo mês chegava um bendito do Senhor: pastor, estou precisando daquela ajudinha. Aí, coração de pastor, né, irmã? Toma. Aí vinha outro mês. Toma. Aí Jesus: não, meu filho, está errado isso aí. Aí eu olhei e disse: não, meu irmão, você se encontrou com o evangelho? Jesus: encontrei, pastor, sou crente. Disse: meu irmão, todo mês você faz o quê? Não, pastor, estou esperando um milagre. Eu disse: mas como esperar um milagre? Assim. Aí Jesus me deu uma estratégia. Disse: meu filho, faça uma proposta para ele. Aí tinha uma irmã lá da igreja que ela vendia din-din. Aí eu fiz um negócio com ela. Eu disse: faça mais barato, que eu vou comprar assim uns 50 todo mês. Aí eu olhei para isso, é verdade. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, é o seguinte, eu tenho um negócio que vai mudar a tua vida. Aí ele abriu o sorriso, pensou que, né, vai mudar a tua história. Aí enchi mesmo a bola assim dele. Disse: é mesmo, pastor? É. Meu irmão, tu quer mudar de vida? Disse: quero, pastor. Pois eu vou comprar 50 din-din e vou dar na tua mão. E nunca mais tu vai vir pedir oferta para o pastor. Tu vai sair por aí e ainda vou fazer a tua propaganda na igreja. Tu vai sair daí vendendo din-din, tu não vai mais sobreviver do pastor, da oferta da igreja. Só não sei que foi uma situação muito difícil, mas vai mudar a tua história. Ele olhou assim para mim e disse: não, pastor, Deus não me chamou para isso não. Tá vendo, pastor Janito? Que negócio. Meu chamado é outro. Ele disse: que evangelho é esse? Que não muda a realidade da pessoa.
Que evangelho é esse que quer deixar o ser humano na mendigância? Outro detalhe, quem levava, segundo alguns costumes, segundo algumas literaturas, dizem que quem levava se aproveitava. Quando terminava o expediente, que eles iam pegar, disse, agora eu quero a minha parte. Por isso que eles levavam todo dia e deixava na porta, pedindo esmola, e ele foi se acostumando com aquilo. Mas quem já passou pela experiência do Pentecostes, Pedro e João naquele dia disse, vão para a oração. E quando eles estavam vindo para a oração, antes de entrar no templo, disse, me dá uma esmolazinha. Pedro olhou e disse assim, olha aqui nos meus olhos. Posso falar a verdade? Sabe o que é que está faltando muitas vezes no nosso meio? É o evangelho que faz a gente olhar no olho do outro. Porque quando a gente olha no olho do outro, a gente sabe se está mentindo ou não. Se tem alguma farsa ou não. Ou se tem verdade em você. Eita Jesus. Só que quem passou pela experiência do Pentecoste e foi alcançado pelo evangelho, ele não tem medo de olhar no olho do outro. Ele diz, olha nos meus olhos. Tem gente que não tem coragem de olhar no olho do outro. Mas ele diz, fica aqui nos meus olhos. Esse é o evangelho, meus irmãos, que nós conhecemos. É olhar para o outro. Aleluia. É ter empatia com o outro. Oh glória, é sentir a dor do outro. Não é esse evangelho individualista. Não o meu, que seja eu, que eu receba a vitória e os outros que vá para lá. Não, quem foi alcançado pelo evangelho, ele tem empatia com o outro. Olha aqui nos meus olhos. É o evangelho do olhar no olhar do outro. É de sentir o que o outro sente. Tem alguém vivo aí ou não? Só olha aqui nos meus olhos. E esperando alguma coisa para receber, eles disseram, nós não temos prata e nem temos ouro, mas o que tem eu vou te dar. Você tem alguma coisa? Eu estou pregando nesta tarde aqui para alguém que tem alguma coisa. Você tem alguma coisa. O que eu tenho eu vou te dar. Mas pastor, tem gente na igreja que não tem nada. Eu acho que tem. Não tem uma paz do Senhor. Não tem uma oração. Oh glória. Um dia desse eu estava lá em casa. Aí de madrugada assim, no meio da rua, a gente começou a ouvir uns gritos assim. Aí quando eu comecei a ouvir, aí as pessoas tudo, socorro, socorro, socorro. Aí eu entendi nos gritos que a pessoa estava possessa. Aí eu vi quando alguém diz assim, chama o irmão. Oh glória. Alguém só vai te chamar se você tiver alguma coisa. Chama o irmão. Eu olhei assim para Raquel, disse, minha filha, te prepara aí, porque tem alguma coisa que vai bater aí. Quando eu fui, a porta começou a bater. Irmão, vem aqui, vai lá em casa. Parece que a menina está possessa. Eu digo, vala meu São Jesus. Aí eu disse, Raquel, te aguarda aí, que eu vou bem ali, glória a Jesus. Aí quando eu cheguei lá, eu disse, em nome de Jesus, sai dela agora e vai embora. Pronto, acabou. Tem gente que faz é correr. Aleluia. Diz aí que eu estou dormindo, mas eu estou pregando para uma massa de crente aqui esta tarde. Glória a Jesus.
que tem alguma coisa para apresentar para Deus, levante a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Te prepara, minha santa. Deus vai começar a fazer um rebuliço tão grande, que a graça dele vai tomar conta da tua vida, e que os demônios vão começar a bater em retirada, aonde você colocar a planta do seu pé, nas esquinas, no teu trabalho, em casa. Quem recebe esta palavra, olha para nós. Você tem. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta. Porque uma coisa é levantar, outra coisa é se levanta e anda. É o evangelho do levanta e anda. Não é o evangelho só do dar. É o evangelho do levanta e anda. Vai embora. Sai daqui. Por que ele disse levanta e anda? Sai da tua realidade. Sai da onde tu está acostumado. A tua realidade vai mudar. Tu não vai mais pedir esmola. Sai daqui. Levanta e anda. Eu vou concluir. E ele pegando na mão do que, irmãos? Direita do homem. Veja, irmãos. Eu gosto da Bíblia porque ela é muito clara, muito detalhista. Ele disse, levanta e anda. Ele disse, e pegando na mão. Por que mão direita? Porque mão direita fala de honra. Vocês estão aí ou não? Pode estudar. Mão direita fala de honra. Se lembra do homem da mão mirrada? Qual foi a mão do homem? Mão direita. Que falava de honra. Só Deus sabe o processo que ele atravessou ao longo do tempo. Mas Deus olhou para ele através daqueles homens e disse assim, hoje eu vou te honrar. Pouco glória para a palavra que foi liberada para a sua vida. Quem acredita na honra de Deus aqui para a sua vida? E ajudou ele, enquanto tinha um grupo que colocava ele todo dia na porta. Teve 2 homens que ajudou ele. Esse é o evangelho. O evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Levanta. E imediatamente ele concluo agora, é verdade. A Bíblia diz que os seus pés e tornozelos fizeram o quê? E dando um salto ele ficou. E começou e entrou com eles no templo pulando e... Veja a sequência do texto. Antes de pular, antes de saltar, primeiro os pés se firmaram. Não adianta pular e saltar se os pés e os tornozelos não tiverem firmados. Por isso que tem um bocado de crente por aí que estão caindo, porque não estão firmes. É um evangelho que não levanta e anda. É um evangelho que continua prostrado. Mas a Bíblia diz que os pés e os tornozelos se firmaram. Aí depois que se firma, aí pode saltar, meu irmão. Aí pode pular. Pulou, saltou, deu um salto, começou a andar e ele não voltou para casa. Se eu vou entrar dentro do templo e eu vou pular e saltar louvando o nome do Senhor. É o evangelho que muda a realidade, é do levanta e anda. Não é só do discurso, não é só na fala.
O que Deus deu ao nosso pastor durante esses 2 biênios não é só para a gente estar aqui discussando, não. É para ver milagre acontecendo. É pregar e ver coisas acontecendo. Vocês crerem nisso? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu vou falar aqui. Eu comecei a pregar sobre... Todas as quintas-feiras nós estamos falando sobre o evangelho lá na igreja. E eu falei sobre o jejum. Aí eu disse, irmãos, Deus me tocou aqui, uma semana de jejum aqui. Uma semana, durante uma semana, todo dia de manhã, nós vamos começar aqui, vai ser uma semana de jejum. E vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui, meu irmão. Quando a gente encerrei num sábado, 5 horas da manhã, convoquei a igreja para a gente entregar o jejum. Eu pensei que não vinha ninguém, a igreja encheu. Jesus, 5 horas da manhã, a gente foi no domingo, melhor dizendo, no domingo. Aí a gente emendou com a escola bíblica dominical. Quando foi à noite, pastora Janil, no culto, eu aqui, depois que li a leitura oficial, a gente foi orar, eu ouvi um grito, no meio da igreja. Os irmãos se alvoroçaram, os jovens queriam, se tivesse janela aberta, tinha... Eu disse, irmãos, tenham calma, Jesus está aqui. Eu desci do púlpito e não quis muita conversa não, que eu não te perguntar nome, saber o que é que vai fazer, porque eu já sei já, irmão. Aí não precisa estar fazendo entrevista, perguntando, você quer fazer o que com ele? Eu já sei já. Eu fiz igual a Paulo. Sai dele em nome de Jesus. Caiu, sentado no banco. Onde eu estou? Você está na igreja. Agora você vai cultuar Jesus. Aí os irmãos do final, pastor, a gente nunca viu isso aqui acontecendo, pastor. Isso é o evangelho. Se a gente jejuar mais, a gente vê mais coisa acontecendo. Sabe por que a gente não vê? É porque a gente só fica no discurso. Se a gente for para a prática, a gente vê paralítico andando, cego vendo, e Deus te usando na terra. Posso liberar esta palavra? Deus não te levantou só para você ficar aqui sentado nesses bancos, não. Só para você vir para o ciclo de oração ficar aqui sentado, não. Deus quer te usar. Agora Deus só usa quem se levanta. Porque se Pedro e João não se levantasse para ir para a oração, o coxo não tinha se levantado lá na Porta Formosa. Mas eu vim nesta tarde aqui para desafiar você. Chegou o momento de a gente sair da zona de conforto. Chegou o momento de a gente descruzar os braços, partir para cima, porque Deus quer te usar para uma grande obra. Fique de pé nessa tarde. O evangelho do levanta e anda. Ou você só quer viver essa coisa superficial? Pastor, eu não sei para que Deus me chamou. Te levanta. Pastor, não sei qual é o meu chamado. Te envolve alguma coisa, você vai descobrir o que é. O que não pode é você, Deus vai descer do céu, pegar na minha mão e vai me dizer, não, você tem que partir para cima. O que é que tem para fazer aí? É um trabalho aqui, eu quero fazer. Se não deu ali, faz com outra coisa, você vai se achar. O que não pode é você ficar olhando para um lado e para o outro, vendo a irmã sendo usado, vendo o irmão sendo usado, e você, não, cada um aqui tem um chamado de Deus. Eu disse lá na igreja quinta-feira, quem não se levanta para fazer alguma coisa, ninguém vai notar ele. Mas quando você se levanta só para colocar um copo de água aqui, pronto, já tem gente que vai ficar olhando para você. Mas é aí, só quer aparecer colocando água. Quando você está lá, ninguém lhe via, mas quando você está colocando aqui. Chegou a hora de fazer alguma coisa. É o evangelho do levanta e anda. Vamos estar dentro do templo e a gente vai fazer um culto aqui. E você nunca mais vai voltar para essa realidade. Quem recebe esta palavra? Estenda as mãos para o céu com a permissão e autorização da nossa pastora. Nós vamos apresentar esse caderno de oração, que são muitos os nomes que estão aqui.
Que se a gente fosse ler, a gente ia passar minutos e minutos aqui falando. Mas Deus conhece quem está aqui. E Deus conhece também o seu pedido, a sua petição. E nós cremos que o Senhor vai nos atender. E nós cremos nesse evangelho que faz o homem se levantar, que faz o homem andar e mudar a realidade do ser humano. Levante as suas mãos. Bendito Deus e eterno Pai, maravilhoso Senhor que está nos mais altos céus. Nós estamos aqui diante da Tua presença aqui nesta tarde, no círculo de oração aqui na nossa igreja. Ó Deus, nós acabamos de ministrar a Tua palavra e nós tomamos posse da mesma, acreditando, Senhor, que ela vai se tornar realidade nas nossas vidas. Ó Senhor, aquele coxo estava na porta formosa, uma porta que tinha aproximadamente 22 de altura e 18 de largura, uma porta pesada, Senhor, que para o homem era impossível, Senhor, aleluia, entrar naquele templo, devido à dificuldade, Senhor, do peso daquela porta. Eu não sei quais são os empecilhos e as barreiras que não fazem com que os teus filhos acessem aquilo que eles estão precisando de ir ao teu encontro para receber o teu milagre. Mas nesta tarde eu ministro, Senhor, sobre a vida de cada nome que está aqui. Abra, Senhor, as portas, Senhor, repreende os bloqueios. Ah, Senhor, tira todo o mal e faz com que os teus filhos vivam, Senhor, de fato e de verdade o que o evangelho tem para realizar na vida de cada um deles. Tu és o Deus do impossível e para ti, Senhor, não há impossível. E nós cremos que os teus filhos chegarão aqui para testemunhar do milagre, de causas impossíveis, de enfermidades que aparentemente aos olhos dos teus filhos parece impossível, aleluia, de receber o milagre. Mas nós cremos no Deus da última palavra. Ó Senhor, entra com providência, faz aquilo que nós não podemos fazer. Usa cada um dos teus filhos e das tuas filhas como instrumento em tuas mãos para o evangelho do levanta e anda. Que nós possamos sair do discurso, que nós possamos sair da oratória, que nós possamos sair da nossa desenvoltura como homens e mulheres e vivenciarmos os momentos extraordinários que tu tem para cada um de nós. Usa cada um como instrumento em tuas mãos, cheio de autoridade, de graça. Usa essas mulheres, usa esses homens. Levanta a nossa igreja para vivenciar sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. E a igreja que crê, recebe e diz amém.